bem-vindo ao Saúde. Você segundou e a gente começa segundou como? Falando com cirurgião plástico, gente. Porque a gente tá falando aqui o quê? De saúde, mas a gente também gosta de falar de beleza. Então, homens e mulheres não saem. Ó, gruda, fica aqui, olha, olhando para essa entrevista porque o programa vai ficar sensacional. Eu converso com um especialista de cirurgia plástica que vai falar sobre contorno corporal, gente. Todo mundo quer aquele corpinho esculpido? Pois é. Eu converso com o Dr. Jorge Augusto Bittencourt. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como é que está? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, gratidão aí por receber a gente aqui. É um prazer, ainda mais para falar com o cirurgião plástico, que a gente adora. Opa, vamos lá, que a gente Doutor, puder ajudar. A gente fala muito de cirurgia plástica e hoje eu faço um alerta sempre quando a gente conversa com o cirurgião plástico, porque assim, se você não casou com um, você seja a melhor amiga ou você seja a apresentadora e entreviste um. Tem que ser amiga do cirurgião plástico, porque a gente quer ficar de bem com o espelho, mas tem que tomar cuidado, né, doutor? Sempre. Sempre? Sempre. Eu vejo muitos casos de pessoas que exageradamente mexem no corpo e aí fica pior do que quando tava. É porque eu acho que essas pessoas, acho não, na verdade eu acredito bem que essas pessoas saíram do equilíbrio. Existe uma doença que é bem prevalente, só que as pessoas não entendem isso, que chama-se dismorfismo corporal. Olha. O que é isso? Ela não consegue se ver na realidade o que ela é. Então vamos ser claro, para ficar bem simples. A pessoa é magra, nunca operou, é magra e ela olha no espelho e acha que ela tá gordinha, e acha que ela tá fora. Tô nessa. Não, e isso que você está falando, brincando ou não, é muito comum, porque muitas pessoas, essas pessoas que têm dismorfismo, se você conversar com ela, ela é normal, não tem nada de alterado. Muitas vezes você nem pega isso nela. Você começa a perceber quando você olha e ela insiste muito, sabe? Você olha, não, mas tá ruim aqui, você olha, não tem nada ali. Ou então, quando você opera essa pessoa, e aí você entrega um bom resultado e ela sempre quer mais. Aí é a hora do profissional perceber e dar um basta. Chegar, fazer aquela conversa séria, falar, olha, aí sentar e falar assim, ó, baseado nisso, em fato, não em, sabe, crendice, eu acredito, eu acho, não tem achismo. Olha aqui, ó, o seu pensamento, olha o tanto de gordura que tem pouquinho, olha a simetria, olha como você tá bonito. Mostrar pra ela, defrontar ela com a realidade. Para ela dar aquele choque, falar, opa, peraí. E muitas vezes é interessante, e eu gosto disso, que a paciente vá ao consultório com algum acompanhante. Porque aí o acompanhante dá o feedback familiar. Porque às vezes ela está fora de si, aí você traz o acompanhante e mostra para ele. Fala, olha, aí muitas vezes ele dá um chacoalhão nela. Não, porque às vezes o paciente não quer ouvir o que o médico está falando. O que ele faz? Eu vou em outro. Exatamente. E eu vou em outro, e eu vou em outro. É ou não é? Até achar o doido que faça o que ela quer. Eu vou fazer o que você quer. Opa! No mundo de hoje, eu não acha. olho rede social. E acha fácil. Não, mas eu falo para as pacientes. Na minha consulta é bem aberto. Eu falo, olha, seu caso é esse. Nós podemos fazer isso até fora do que é o de praxe, desde que você assuma a consequência do que nós entregamos de resultado. Por exemplo, é muito comum o cirurgião, e não está errado, falar assim, por exemplo, você tem uma flacidez abdominal, que não é absurda, e tem uma gordura. Então, na teoria, você vai fazer uma abdominoplastia e vai fazer uma lipoaspiração, uma lipoescultura. Mas muitas vezes a pessoa tem uma pele razoavelmente firme e com tecnologias hoje associadas como o Renuvium, que a gente pode falar até dele, fala, olha, dá para fazer só uma lipoescultura e não fazer abdômen. Até dá, desde que a pessoa entenda uma possível flacidez no pós-operatório, que às vezes é pequena. Então a gente tem que deixar mais democrático e mostrar para a paciente a questão de expectativa de resultado, onde ela pode chegar. Aí a gente entra na questão também de resposta biológica do paciente, genética e tudo mais, né? Com certeza. Então, mas isso tem que ser conversado antes. Porque, por exemplo, eu tenho... eu vou falar do meu corpo, da minha irmã e da minha mãe. Um exemplo. Meu corpo é totalmente diferente da minha irmã e da minha mãe. Eu não sei quantas cirurgias a minha irmã, por exemplo, teria que fazer para ficar com um corpo igual ao meu, ou eu, que se quisesse ficar igual ao dela. Nós somos totalmente diferentes, o biotipo é diferente. Então eu percebo que às vezes tem pessoas que elas estão com o biotipo e querem atingir algo que a estrutura dela, a musculatura, não comporta. Não dá, não tem condição. E quando eu percebo isso da paciente, eu, primeiramente assim, a gente Você acha que ela é louca, em primeiro lugar? Não. Eu tento entrar na vida dela e entender qual que é a dor dela. Sim. Porque às vezes ela tem uma dor. Até nisso que você falou, eu vejo muito, às vezes ela é a pessoa que na família dela ela vista assim, putz, ela não é a bela.
E se eu chego como profissional, ela tá buscando uma esperança, eu chego e falo, não é o caso, como eu já ouço, doutor, fui em fulano, ciclano, ele falou que não. Eu machuco ela de tal forma que às vezes eu nem tenho noção. Sim. Então quando ela está na minha frente, eu tento ver quem é o ser humano que está ali na frente. Então eu tento ver, usar a inteligência que nós temos para, o que eu posso conseguir oferecer para ela. E aí, é o que eu brinco muito na rede social, eu falo, aí é uma conversa de adulto, então vem para a mesa dos adultos, que eu vou conversar com você de adulto para adulto. Olha, eu consigo chegar para você até aqui. Isso já é fora da média, fora da curva para você, porque geralmente não se chega, mas eu consigo até aqui por conta disso. Você quer isso? O preço a pagar e não é financeiro, é a consequência. Olha, vai ficar assim, vai ter esse probleminha aqui possivelmente que a gente resolve assim. Não tem mágica. Então eu deixo ela com o pé no chão. Eu mostro para ela até onde a gente consegue chegar. Para ela saber que tem jeito de ajustar, mas não na magia que ela entende. Ou seja, resumindo, eu não falo não, mas também não entro, sabe, no sonho mágico, que eu brinco, no mundo fantástico de Bob dela. Eu tento pegar um caminho do meio ali, possível. Porque às vezes também pode acontecer da pessoa que está buscando fazer uma cirurgia, é para tratar o que o senhor falou, um trauma que não tem nada a ver com a cirurgia, mas ela pega a cirurgia como algo que vai resolver o problema, e aí ela opera e não resolve o problema. Exato. Nossa, você tocou num ponto espetacular, porque na segunda página do questionário, quando a paciente chega até a mim, que ela preenche, é para eu pegar exatamente essa pessoa. Então tem várias perguntas. Você se sente incapaz? Você se sente triste? Você é feliz que você trabalha? Um monte de coisa. Sim. Quando eu começo a ver muito sim ali, eu falo, opa, sinal vermelho, eu puxo o freio de mão. O senhor faz anamnese com o paciente quando chega? Sim. Tem um monte de coisa que ela tem que preencher. E aí quando eu vejo isso, primeira coisa que eu falo pra ela, olha... É meio que um teste psicológico, mas é verdade. Cirurgião. Tem gente que meio que assusta, assim, sabe? Mas é importante porque eu vejo ali, não é que vai ser não é isso. É para entender quem é a pessoa, para dar um sinal de alerta. Aí para essa pessoa eu falo, resumindo aqui, é o seguinte, olha, eu tô aqui para poder melhorar o seu corpo e meu objetivo máximo é esse. Só que você tem que entender que todos os seus problemas lá fora, quando eu te entregar a sua beleza que você procura, vão continuar aguardando de braço cruzado quando você sair. É a história do tratar o problema em Paris. Não, você vai pra Paris, vai curtir a viagem, mas você volta, o problema tá ali. Exatamente. Então assim, o que eu posso te ajudar é melhorando a sua estima. Aí você, com uma autoestima melhor, vai e resolve. Gostei desse médico. Aí eu falo, entendeu? Ah, entendi, doutor. Então vamos examinar você. Porque aí... Mas essa mentalidade, eu acho que é uma mentalidade dos médicos aí, de uma medicina... vamos dizer assim, você tá na linha, eu acho que acompanha a modernidade, a atualidade, né? Porque assim, o que eu quero dizer com isso, gente? Olha como ele como cirurgião plástico, o que ele está dizendo aqui? Ele está indo em outros aspectos da área da saúde, ele está indo em outras áreas que muitas vezes, se você não tiver um profissional qualificado, um profissional que está antenado, que está de acordo com o que está acontecendo no momento, você acaba se frustrando com a cirurgia. Porque você está indo para buscar resolver um problema que está aqui, e se o médico não tiver uma habilidade muito grande, uma sensibilidade e uma anamnese no consultório, que é quase um teste psicológico, você não está na mão de um bom profissional. Então, eu tô surpresa e muito feliz de te entrevistar, porque essa mentalidade é uma mentalidade atual. Sim. É da preocupação atual. Hoje a gente está vivendo um momento que as pessoas estão totalmente piradas com esse negócio de pandemia. Mas com certeza. Um monte de gente engordou. Quantas pessoas, doutor, não vão no consultório querendo emagrecer com lipo? Demais. E a lipo não é para emagrecer. Lipo não é para emagrecer. Mas entendeu? Essa realidade precisa ser mostrada num programa de saúde. Aí tem vários fatores, né? Tem um fator mais grosseiro, que aí entra na questão social da pessoa assim, putz, eu cirurgião plástico, no caso não eu, mas a profissão, como é que eu tô no meio social? Ah, eu tô só pra ganhar dinheiro. Eu não tenho a questão social, a questão psicológica, não tô nem aí. Então, chegou, eu quero lipar. Opa, vai lipar. O cara não tá nem aí. Entendeu? Isso não é. Tem! Gente, quê? como em qualquer profissão, tem gente que por dinheiro faz tudo, inclusive médicos. É o ser humano, gente. Exatamente. Não é médico, é o ser humano. Exatamente. Então, você tocou num assunto bem interessante, eu tenho 2 pontos Gente, eu tô fugindo tudo aqui, ó. Tá tudo bem. A entrevista aqui tá totalmente... Vamos que vamos. Vamos embora, vamos que vamos. Eu tô gostando. 2 pontos interessantes. É por esse motivo que eu ofereço, e é uma coisa inédita, não tem ninguém que eu fui buscar na época, que ninguém faz no Brasil, e eu faço por conta até da minha esposa, que é terapeuta quântica, né? Então tem mais de ano, deve ter o quê? Uns 2, 3 anos, sei lá quanto, que eu ofereço 3 sessões de terapia para paciente. Antes eu fazia uma antes e 2 depois, hoje eu faço 2 antes, uma depois, eu vou ajustando. Sim. Para quê?
pra ela, é ela que faz essa terapia, pra ver da pessoa Sim. quem é que tá ali, quais são os anseios, qual é a dor dela. E ela me dá um feedback, olha, essa pessoa tem essa questão, essa e essa. Porque, gente, não é só parte orgânica. Eu acredito o ser humano como um todo. Existe o corpo psíquico, o orgânico, o elétrico, sabe? Tem vários, em um só. É um atendimento humanizado, doutor? Nós temos que enxergar tudo isso. Então, e aí eu linko com o segundo ponto. Antigamente a gente tinha aquela coisa, e na plástica tinha muito isso, que assim, eu tô no Olimpo, e aí eu desço, e resolvo lá embaixo e volto pro Olimpo. Colegas meus vão ficar eu falar isso aqui, mas é verdade. Olha, então, assim, palavrão, tem um programa, põe o pi aí. Então assim, vão ficar assim, peraí, não, eu tô aqui, eu sou o plástico, então eu que sei, você tem que fazer tal coisa. Como se quisesse deixar meio que aritmético, matemático, o ser humano que é irregular, que tem suas particularidades. Não é assim. Não é. Entendeu? Não é assim. Então você tem que olhar a particularidade. Eu sei que tem a ciência, entendeu? Então assim, a gente tem que olhar cada um e meio que particularizar. Por quê? A gente está tratando de beleza. O que é beleza para mim, talvez não seja para você. Então, mas o senhor está falando pontos que é muito importante. Às vezes a pessoa ela já chegou ao ponto. Ela já é bonita, ela já tá bonita, ela fez a cirurgia e ficou bonita. Mas tudo que ela queria não era só a cirurgia, ela tem outros problemas que precisam ser cuidados. E aí é onde eu falo, e eu achei muito diferenciado o que você falou aqui, como cirurgião plástico, essa preocupação do ser humano como um atendimento individualizado e humanizado. Tá faltando humanizar a medicina, e seja em qualquer área. Nós somos seres humanos com genética, com biotipo, com histórico, enfim, com N fatores que levam a pessoa a ter um estereótipo, um pensamento. E aí, se você não pega um médico que tem essa preocupação, você tá indo pra mão de um cara que vai colocar você na mesa de cirurgia, eu quero fazer meu silicone. Beleza, você saiu com o peito, saiu com o seu peito, com seus problemas, não mudou nada. E aí o peito que ficou perfeito, ela vai encontrar um problema. Sempre. Ela vai achar um problema no peito. Mas o problema não tava no peito. Não, você pegou uma coisa que a maioria das pessoas não percebe. Eu adoro falar dessas coisas. Porque o plástico sabe disso, mas a maioria do pessoal não fala isso. Por quê? Porque no meio externo, na rede social, é tudo belo. É tudo lindo. Ninguém fala de complicação, ninguém tem complicação. Ninguém fala de problemas psicológicos, de traumas, de dores, de nada. Aí a pessoa que tem suas dores, olha na rede social isso, fala, eu quero essa vida. Aí ela chega com a dor dela, fala, eu vou fazer meu peito, ele vai ficar muito bonito, e resolveu. E aí você colocou o ponto exato. Ela sai com o peito bonito e com o problema do mesmo jeito. Se passar em 10 cirurgiões plásticos, eles falam, está lindo, mas ela acha o problema. Aí o problema vira o peito. Claro! Terceiriza. Eu falo muito isso, é um grande problema do ser humano, particularmente do brasileiro, que é a terceirização do problema. De problemas, de responsabilidade. É sempre assim. Enquanto ela não for no foco do problema, não resolve. Mas isso é uma coisa das pessoas, eu falo isso muito na rede social, né? Toda pessoa frustrada, ela arruma um culpado pra frustração dela. Isso é terceirização. Ninguém é frustrado sozinho. A minha frustração é culpa do fulano. Mas, vamos lá, doutor, porque a gente tem muita coisa pra conversar aqui, e eu quero falar da Lipolade, que a gente sabe que é assim, o momento só se fala em Lipolade, gente. Vamos tirar os mitos, né? Não, vamos tirar os mitos, né? Doutor, em primeiro lugar, que abdômenes que vocês fazem, hein? Você viu lá, meu? Gente do céu, é a barriga, assim, é o sonho de consumo. Mas eu quero falar algumas coisas aqui que são importantes. Mas vamos começar falando. A Lipolade, o que ela é? Uma lipoescultura com corte, sem corte? Como que define daquele jeito? Tirar os mitos, né? A Lipolade, LAD é uma sigla. LAD é lipo de alta definição, ou Lipo HD, High Definition. É a mesma coisa, tá? Imagina que a gordura tenha duas espessuras, a gordura profunda e a gordura superficial. Vamos dizer que tudo isso aqui dá 10 centímetros. Aqui embaixo está o músculo, aqui em cima está a pele. Antigamente, não vão muitos anos aí, as pessoas faziam a lipo só da gordura profunda. Então vamos dizer que tirou 5 centímetros, tirou tudo. A pessoa vai ficar com 5 superficial. Melhora? Óbvio, melhorou. Sim. Diminuiu, deu um contorno sim, mas tem 5 centímetros superficial. Ou a pessoa tirava tudo, ficava sequinha, que às vezes dava deformidade e tudo mais. Isso era mais antigamente. Hoje, o que é lipo de definição? A gente considera os contornos corporais, a luz e a sombra de cada pessoa. Então você pega um corpo de uma modelo, né, ou de um modelo, e verifica aquela pessoa que nunca operou,
que ela tem locais onde ela tem um pouquinho mais de gordura e locais que ela não tem quase nada de gordura. Então a gente está mimetizando isso. Então vamos lá na comparação. Então vão ter áreas, né, no todo o corpo, que eu vou tirar toda a gordura profunda, então tudo tira a gordura profunda. E em algumas áreas, que é onde cava, que é onde está mais deprimido ali, eu tiro a profunda e também a superficial. Aí fica a pele quase que justa ao músculo. Entendi. Então é a diferença de espessura que vai dar a lipo de definição. Simplesmente isso. A diferença, às vezes, de um profissional para outro é que alguns deixam na área mais grossa um pouco mais de gordura para definir mais e outros deixam menos gordura, que é uma definição mais leve, só que mais natural. Aí é gosto, né, de cirurgião, gosto de paciente, né? Agora, por exemplo, uma pessoa que tem uma flacidez, teve filho, tá com aquela pele e tudo. Vocês associam a abdominoplastia como a lipo HD, por exemplo? Esse é uma situação bem interessante, porque não existe o sim ou não. Eu até brinco com os pacientes. Aqui não é sim ou não, aqui é uma régua. Tem 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 e vai. Então assim, a gente tem que olhar a paciente primeiro e saber qual é a dor principal dela. Para ela, o que é pior? Ter um pouco de flacidez possível ou ter uma cicatriz, porque tem pessoas que abominam cicatriz. Eu vou te falar uma coisa, eu me recuso a ficar com aquela cicatriz de ponta. Não fico, não fico. Aqui mesmo, eu vou fazer longe, procedimento, eu vou fazer um monte de coisa, vou estufar, eu vou fazer Photoshop nas minhas fotos, mas não vou ficar com cicatriz. Aqui não foi longe, ó. Aqui dentro do estúdio já temos. É isso. Você é a representação da sociedade. Tem gente que não quer. Aí neste momento é chegar e ter uma conversa adulta. Olha, então não quer cicatriz? Então vamos usar a inteligência, vamos lá. A barriga não está projetada, dá para avaliar, dá para se pensar na possibilidade de fazer só uma lipo, mas existe uma flacidez. Então a gente vai fazer a lipo e usar a tecnologia associada. Vai usar o Renuvion, né, que é uma radiofrequência que chega na ponta lá da pistola 85 graus, que o colágeno vai retrair e a pele retrai. E no mesmo momento já vem um gás de hélio que refresca. Então é o famoso bate-a-sopra, que é queima e refresca. A pele vai retrair. Então fazendo a lipo mais o uso do Renuvion, a gente chega no que é melhor para aquela pessoa, mas tem que avisá-la que pode ficar algo flácido. Que na conversa, para ela prefere do que a abdominoplastia. Mas tem que ser bem conversado, porque não existe uma coisa exata, sabe? Tem que estar bem claro isso. Doutor, agora sim. Agora vem a parte que me interessa. Vamos lá. É uma cirurgia que judia no pós-operatório, né? Judia. A mulher tem que estar preparada, porque olha, sabe o que eu escuto? Eu tenho amigas que fizeram. Primeiro se arrepende, depois que sai de centro de cirurgia, quase se arrepende. Aí depois que pá, nossa, eu tenho uma amiga que ficou tem uma regra. Corpo, que eu falei, existe uma regra. E eu falo para as pacientes antes da cirurgia. Aí tem colega, eu falei, você é doido você falar isso, Jorge? A paciente vai embora. Eu falei, não. Cada um tem a paciente que merece, o universo é muito pleno e justo. Exatamente. Eu falo para a paciente o seguinte, olha, com 7 dias você vai se arrepender amargamente. Ela, é mesmo, doutor? Mas com 30 você vai fazer 10 vezes a mesma cirurgia, você vai pedir para fazer 10 vezes. Porque a gente faz. É isso. E aí na hora que eu falo isso, ela começa a rir. Porque a mesma pessoa que com 7 dias arrepende, com 30, eu arrependi? Não. Nem lembro. Imagina. Passaria por tudo Faço de novo. Porque assim, é um espetáculo. Mas até falando nisso, por exemplo, hoje a gente tem um protocolo na clínica que a gente começa a usar alguns suplementos antes da cirurgia e continua depois para minimizar isso. Esse mal-estar, essa coisa toda, para minimizar. Minimiza? Opa, minimiza. Sério? Minimiza. Nossa, diminui roxo, diminui mal-estar. Tem muita coisa hoje que a gente consegue fazer, né? Nossa, tem que oral, sentada, venoso, intramuscular, que melhora bastante. Até diminui roxo. É óbvio que, né, tem a particularidade de cada pessoa. Tem pessoas que são mais resistentes, outras menos. Mas fazer essa suplementação, nossa, mas assim, mudou para as minhas pacientes de maneira assim surreal. A internet não perdoa e eu vejo pessoas que fizeram lipolade e estão em alta na mídia e o pessoal tá detonando. Doutor, existe algum protocolo, alguma coisa? A pessoa, ela escolhe como vai ficar o abdômen? Porque tem gente que gosta do exagero, daquela cava, tudo. Ou tem paciente que fala assim, que nem o silicone. Doutor, eu quero um seio natural. Eu já sou daquelas assim, vai meter o peito? Então mete o peito pra ficar siliconada. Lá. É o que acontece com algumas mulheres do abdômen? Com certeza. Aí é aquilo que eu falei sobre a gordura. Mas assim, não é que tá errado do outro lado. Eu sou do grupo onde eu não deixo muita gordura na parte que vai ficar alguma gordura. Por quê? Na hora de olhar, tem pessoal que passa aquele óleo e tal, pra ficar bonito. Sim. Mas a nossa vida não é uma foto. A nossa vida é um vídeo. Então você não vai olhar a pessoa estática. Então aquela gordurona que tá mais grossa, que o médico deixou,
e aqui que não tem nada, de olhar parece que fica bonito. Mas o primeiro problema, ela chega na praia, tá aquele negócio aparentemente definido. Sim. Aí você fala, contrai a barriga. Tá igual. Relaxa, tá igual. Fala, mas que barriga é esse? Que não muda. Tá estranho isso aí. Aí pra piorar, todo mundo engorda e emagrece, normal. Sim. Aí ela resolve engordar. E nós sabemos que o processo do engordar é muito mais de aumentar a célula de gordura do que multiplicar a célula. Onde ela tem mais gordura? Nestas áreas. O que acontece? Ela vira uma tartaruga ninja. Com aqueles gomão aqui. Meu, é horrível. Então, eu sou a favor... É um cirurgião plástico falando isso pra vocês. Eu falo para minhas pacientes. Eu sou conhecido até pela sinceridade, é melhor. E aí eu tenho meu nicho. É melhor, óbvio. E aí o que acontece? Eu sou a favor de deixar essa diferença de espessura mais tênue, menor. Porque mesmo que ela engorde, ela ainda fica bonita. E se ela treinar no pós-operatório, aí, minha filha, é espetáculo. Bom, eu converso com o Dr. George. Olha, gente, eu tinha tanta coisa pra falar com ele, mas a gente acabou batendo um papo super gostoso, super sincero, e eu tenho certeza que ajudou muito você que tá em casa, que às vezes tá pensando em fazer cirurgia, mas o seu problema tá em outro lugar, que você precisa descobrir sua dor, as suas feridas, antes de ir pra um centro cirúrgico. Ele é conhecido por fazer belos corpos através da escultura corporal e também dos glúteos. Exato. Mas não vai dar pra falar tudo de uma vez, Te né? marca uma próxima. Não vai dar pra falar tudo de uma vez. Não dá, eu quero não que dá. você volte. A gente vai voltar. Estamos para ajudar. Doutor, obrigada pela sua participação. Imagina, Aliás, à parabéns disposição. pelo traje do Cris, gente. Alfaiataria Magro. Hoje o programa foi só com o Cris aqui. O cara é bom, viu? Olha, tá todo mundo na cara é bom. estica. Parabéns, doutor, Muito obrigado, pelo trabalho. gratidão. Pelo seu sincericídio, que eu acho que é o que falta hoje na medicina. O médico sentar, ouvir e falar o que o paciente precisa saber. É o trazer o pessoal para a mesa dos adultos. E olha, o doutor, junto com os especialistas que tiveram hoje aqui no Saúde Você, estarão no Saúde Você Médicos. Quer saber isso quem aí. são os médicos que participam do nosso programa? A gente só coloca os melhores. saudevocemedicos.com.br, você vai conhecer não só o Dr. George, como os especialistas do programa Saúde Você. Gente, um beijo pra vocês. Compartilhe essa entrevista. Essa entrevista foi importantíssima porque ela não só fala de saúde, de beleza, mas ela te traz consciência. Uma ótima semana pra você e até o caríssimas. Até próximo mais. Tchau, tchau. programa.